A prisão arbitrária do Lula, o golpe institucional que se aprofunda pela via da Lava Jato e do autoritarismo judiciário. Tudo isso tem colocado na situação um sentido entre muitos militantes e ativistas de que o fascismo avança sobre o país. O vídeo de hoje é para debater teoricamente se isso é verdade e como a gente tem que se colocar frente a essa situação. Muitos teóricos se dedicaram a analisar o fenômeno do fascismo. Em chave liberal, a Hannah Arendt é uma das mais conhecidas na elaboração da sua obra As Origens do Totalitarismo. Também temos a Escola de Frankfurt, que tem uma vastíssima obra e é composta por Adorno, Horkheimer, Marcuse. E do ponto de vista marxista-revolucionário, a gente tem a imensa reflexão também deixada por Trotsky, que foi quem pôde analisar o desenvolvimento do nazifascismo em seu estado pleno. Um desses teóricos é o Theodor Adorno, que durante os anos 50 retoma alguns conceitos legados pela psicanálise, para determinar quais seriam os traços envolvidos no âmbito individual do desenvolvimento de uma personalidade com potencial autoritário. Então, segundo Adorno, esse indivíduo com potencial de personalidade autoritário, ele tem um individualismo muito profundo que o leva a sentir um ódio em relação ao outro. Mas, ao mesmo tempo, as suas características racionais e irracionais fazem com que ele seja extremamente submisso à ordem vigente e rechace necessariamente tudo que questiona essa determinada ordem. Agora, essa personalidade com potencial autoritária, ela não se desenvolve no ar, ela é o produto justamente de uma sociedade em que uma razão instrumental teria aí prevalecido sobre a crítica, né, na qual a crítica ela é absolutamente anulada como valor e como possibilidade. Então, essa sociedade mantida pela razão instrumental, ela é o que cria justamente essa relação de autoritarismo em relação ao conjunto da sociedade, obrigando que o indivíduo e as classes sociais, né, deixem de realizar críticas, sejam teóricas, sejam na ação. E por mais que essa interpretação do Adorno seja efetivamente muito interessante para a gente pensar, inclusive com analogia aí às expressões de raiva, de ódio que a gente vê recorrentemente nas redes sociais pela via da direita, é muito importante que se saiba que ele termina não abordando o aspecto fundamental para que nós entendamos a questão do nazifascismo, que é a luta de classes. Ou seja, a posição que as classes assumem quando elas estão imersas numa situação de extrema crise, numa situação muito aguda de miséria, de polarização social, como são as guerras mundiais ou mesmo as revoluções. Quem vai trazer essa esfera do debate tão essencial para o entendimento do nazifascismo são os teóricos marxistas revolucionários. O Trotsky, que foi quem legou uma vasta obra sobre o surgimento do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, quando ele vai tratar da situação da Alemanha na década de 20, na década de 30, ele indica com muita profundidade como a sociedade está dilacerada numa situação de crise capitalista muito aguda que faz com que a pequena burguesia, a classe média, busque uma solução de força, se desmoralize e abandone a democracia como valor universal. Se existe um partido revolucionário operário nessa situação, ele pode dividir a pequena burguesia e ganhar um setor expressivo dessa classe social para os seus objetivos. Agora, se não existe um partido revolucionário com uma estratégia correta, o que termina acontecendo é que a classe média é instrumentalizada pelo grande capital, pelo capital financeiro, e que faz com que ela se volte contra as organizações operárias e contra os trabalhadores. E dessa forma, sim, surge o nazifascismo, como uma saída do capital financeiro apoiada na classe média que se desespera contra a classe trabalhadora. Se trata, portanto, de uma saída absolutamente contra-revolucionária, uma situação de crise, na qual se tem uma perspectiva absolutamente contrária às organizações do movimento operário e da classe trabalhadora. No caso concreto da Alemanha, o que o Trotsky vai indicar justamente é que a ascensão do nazismo é o produto da derrota que a Alemanha tem na Primeira Guerra Mundial e do pesadíssimo Tratado de Versalhes que é imposto, que abre uma condição, inclusive muitos anos antes da eleição do Hitler, né, quando ele ascende eleitoralmente na década de 30, para uma
situação de miséria muito profunda, na qual a classe média se desespera e é instrumentalizada pelo grande capital contra os trabalhadores. Então, em 1918, existe um processo revolucionário que poderia culminar na tomada do poder pelo proletariado, mas, infelizmente, a direção do Partido Social Democrata Alemão impede que isso se dê. Depois, em 1923, existe um outro processo revolucionário que se abre muito forte na Alemanha também, mas dessa vez sob a direção do Partido Comunista. O que termina acontecendo novamente é o desarmamento da classe trabalhadora de uma estratégia revolucionária e no ponto culminante, o Partido Comunista não orienta a tomada do poder. Então essas duas derrotas da possibilidade da Revolução Socialista é o que abre o caminho definitivamente para a ascensão do nazismo. Então, analisando a história da Alemanha, o Trotsky vai dizer que é uma história trágica que desde 1914 se jogaram ali traições importantíssimas por parte das próprias direções do movimento operário, do movimento revolucionário, e isso selou o destino da humanidade, permitindo dessa forma a ascensão do nazifascismo. Na Itália, a situação se dá mais ou menos da mesma forma. A Itália também sai arrasada com sanções da Primeira Guerra Mundial. E aí, frente à imensa instabilidade que se abre no país, o maior medo da burguesia italiana é que ali também se dê um processo revolucionário, tal como aconteceu na Revolução de Outubro na Rússia. Então, preventivamente a isso, eles instrumentalizam o Mussolini, que até então era uma figura secundária da política italiana, mudem-se, né, aí de uma figura que é marcada por um forte antissocialismo, um forte caráter contra-revolucionário, para salvar os interesses da burguesia latifundiária, dos proprietários das indústrias, e dessa forma se polariza toda a situação, de modo a que o fascismo emerge aí como uma saída do capital financeiro italiano. Assim, o Trotsky tem uma definição que é bastante lapidar, na qual ele diz que se o Partido Revolucionário, né, o Partido Comunista, é o partido da esperança do futuro da humanidade numa sociedade sem classes, é um partido, portanto, da esperança, o partido nazifascista, né, o partido da ultradireita, ele é o produto da desesperança e da desmoralização que o capitalismo impõe na sua fase decadente. Dessa forma, a gente vê, então, como o surgimento do nazifascismo ele é o produto de momentos muito agudos da luta de classes, de crises muito profundas, como são a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, enfim, momentos de enfrentamento profundo no qual o tecido social se esgarça absolutamente. Que, apesar da polarização que também existe no nosso país e do avanço da direita, da Lava Jato, do autoritarismo judiciário que recentemente prendeu Lula, ainda não é a situação que a gente vê. Então, hoje, o que está acontecendo no nosso país é bastante diferente da situação vivida pela Alemanha na década de 30, ou pela Itália. O que a gente tem no Brasil é uma situação marcada por uma imensa crise orgânica, entendida como uma crise econômica, política e social, para utilizar aí a definição do Gramsci, que se abre quando a burguesia, a classe capitalista, ela falha em alguma grande empreitada para a qual ela havia convocado parcialmente as massas a serem parte. Então, assim, qual seria a grande empreitada burguesa capitalista que falhou? Justamente no último período, a ilusão disseminada pelos próprios governos do PT, de Lula e de Dilma, de que seria possível ter no Brasil um momento que se consolidasse como um desenvolvimento gradual, lento e pacífico de conquista de melhorias da situação de vida para as amplas massas. Então, apoiado aí numa situação extraordinária da economia, o governo Lula e o governo Dilma conseguiu, em um determinado momento, conceder algumas concessões, né, Bolsa Família, ampliar o acesso às universidades, mas isso ruiu. E o que ruiu junto foi justamente a autoridade dos partidos tradicionais, né? A gente fala em crise de hegemonia, crise de autoridade, na qual existe uma situação muito aguda de instabilidade política e de crise econômica e social que também se fazem sentir, porém não no mesmo grau, não no mesmo nível do que existe numa situação de nazifascismo, como era o caso da Alemanha, né? Não no sentido ainda de enfrentamento aberto de revolução e contra-revolução, mas diferentemente do que defendem setores da esquerda frente à prisão do Lula, que é efetivamente um acontecimento muito grave, porque se trata de um avanço do autoritarismo judiciário, da Lava Jato contra os interesses aí, as questões democráticas elementares, né, da classe trabalhadora, que é eleger quem quiser.
O que a gente tem no Brasil hoje é uma outra situação, inclusive porque nós acabamos de ter uma greve vitoriosa dos professores municipais em São Paulo, que impuseram o retrocesso do plano do Dória de impor aí uma reforma da Previdência Municipal, né, o que fez com que se demonstrasse muito concretamente que, ao contrário da situação da Alemanha, né, quando você tem um ataque às organizações da classe trabalhadora, justamente aí você tem uma situação de vitória de um setor da classe trabalhadora e dirigida por um sindicato. Então isso em si já demonstra que a situação é bastante diferente. Sem contar outros elementos também, né? Por exemplo, o grande movimento que se abriu por um momento após o assassinato brutal da Marielle no Rio de Janeiro. Enfim, uma série de expressões que mostram que o conjunto das massas da classe trabalhadora não estão apoiando decididamente uma saída nazifascista para a sociedade. Então, exagerar a força dos inimigos antes do momento de se dar o combate decisivo é um erro muito grave, porque desprepara justamente a classe para o que ela tem que enfrentar e contar com as suas próprias forças, né? Como contar com as suas próprias forças. Então, ao contrário, inclusive, do que é o discurso do próprio petismo, né, de que toda a esquerda teria que cerrar fileiras em torno do petismo para reivindicar, inclusive politicamente, o significado da trajetória do Lula, defender o Lula como ideia. Na realidade, o que é a via necessária para barrar a direita é justamente a independência de classe. Nós não podemos esquecer que o PT governou para a burguesia, para os capitalistas. O Lula mesmo se gabava de que no governo dele os capitalistas tinham ganhado muito. Isso é o oposto do que a gente tem que fortalecer para barrar o avanço da direita. O avanço da direita só pode ser o resultado da classe trabalhadora confiando nas suas próprias forças, se munindo e se unificando numa ampla frente única para, a partir da luta contra os ataques políticos e econômicos que vem se dando no nosso país por conta do avanço dos interesses dos capitalistas, preparar a resistência e passar para a ofensiva, construindo uma nova alternativa para essa situação de crise na qual nós estamos imersos. E isso passa também pelo debate e pela necessidade de construção de uma alternativa política que supere o PT decididamente pela esquerda e que seja aí orientado pelo combate para a independência de classe.